Salve, salve, companheiros de grid! Eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E esse é mais um vídeo do Cronômetro Zerado. Na sexta-feira passada, no dia 11 de março desse ano, foi lançada a quarta temporada de Drive to Survive, a série da Netflix que fala sobre os dramas da Fórmula 1 e muito sobre a temporada do ano passado, de 2021. Então nesse vídeo aqui a gente separou o que a gente acha sobre a série da Netflix. A gente já tinha comentado na live de segunda-feira dessa semana aqui, que a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar, mas esse vídeo aqui é pra gente falar um pouco mais profundamente sobre a série da Netflix e sobre tudo que a gente achou. Então roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo aqui, se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito e também ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente publicar vídeos novos ou conteúdos novos aqui no canal. Também segue a gente nas nossas outras redes sociais, os links vão estar todos aqui na descrição deste vídeo. E eu já vou começar pedindo para você também deixar o seu comentário aqui falando o que você achou da série Drive to Survive e também sobre tudo que a gente discutir aqui ao longo desse vídeo. Então sinta-se à vontade aí para comentar o que você achou. Você achou legal a série? Você achou que faltou alguma coisa? A gente quer saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Vamos começar falando então, Rafa, sobre alguns problemas que a gente identificou na edição. Sim. Eu particularmente, né? Não vou mentir, fui eu que falei. Não vou te incomodou mais. Me incomodou mais. Eu achei que em alguns momentos da série ali, principalmente nos primeiros episódios, no primeiro eu até entendo, mas ali no segundo também eu senti que aconteceu às vezes, que a edição do episódio deu uma cara como se fosse um trailer. Isso me incomodou um pouco, porque eles jogavam as imagens como se fosse um teaser e não como se fosse o produto final. Eu me senti como se eles estivessem tentando me convencer a assistir a série, sendo que eu já tava assistindo. Então não precisa me convencer mais, eu já tô sentado aqui no sofá pra assistir. E eu senti isso principalmente no episódio do Daniel Ricciardo e no primeiro episódio ali, e isso acontecia pra mim, principalmente antes de jogar aquela vinheta do carro saindo do pit stop, que é a vinheta principal aí de Drive to Survive, né? Eles mudam de acordo com a equipe ali, de acordo com o episódio, mas isso me incomodou um pouquinho. Você sentiu algo parecido também, Rafa? Cara, eu não tinha sentido um incômodo na hora, mas depois que você falou no off aqui, eu comecei a realmente lembrar da série, e realmente é algo meio cansativo, né? Que toda hora parece que eles estão tentando te empurrar algo que você já tá consumindo, então não tinha essa necessidade de fazer isso. Com certeza. Tem um outro ponto da edição que também chamou a minha atenção e me incomodou um pouquinho, que foi quando eles pegaram vários takes, né, das pessoas que eles chamavam pra falar. Por exemplo, isso ficou muito claro no episódio que eles falam sobre a Williams, né, que eles levam o team principal da Williams e ele tá sentado lá falando. E em alguns momentos, quando ele termina de falar algo, eles querem fazer aquela pausa dramática, que já é clássica de Drive to Survive, né, e eles fazem um corte na câmera e levam pra outra imagem que claramente é uma imagem que eles pegaram antes do personagem começar a falar, né, porque provavelmente ele não fez uma pausa dramática onde eles queriam e aí eles fizeram aquilo. For Williams, we won't do everything possible to close that gap. Assim, eu não acho que compromete o andamento da série de maneira nenhuma, mas isso foi algo que depois que eu percebi, depois que a ficha caiu pra mim ali, eu me senti um pouquinho incomodado em alguns momentos deles ficarem usando esse artifício várias vezes, né? Porque se eles usassem de vez em quando, eu acho que seria mais tranquilo. Mas eles usam várias vezes pra meio que fabricar um drama ali. Isso me incomodou um pouco. Isso eu até tinha percebido, mas não foi algo... Pra mim passou meio que irrelevante, Sim. Na real, porque você vê que eles estão fazendo isso, mas o flow não muda da série, o ritmo não muda. Então pra mim isso é algo que passa batido. A parte deles fazerem um trailer de cada episódio, eu acho que é um pouco mais chato, é algo que me incomodou mais. Sabe uma coisa que me incomodou? A falta de contextualização das sprints, na real, porque eles passaram muito batido do jeito que a sprint foi e a grande novidade que era pra 2021 e do jeito que eles abordaram algumas coisas. Por exemplo, o fato deles terem colocado no episódio de Monza que o Max Verstappen ganhou a sprint, que o Daniel Ricciardo foi P3, quando na verdade quem ganhou essa sprint foi o Bottas. E eles só deletaram o Bottas da sprint como se ele não fosse um concorrente. Sim. Então isso foi algo que me incomodou bastante. Na hora que eu tava assistindo a série, eu percebi isso também, mas eu até fiquei em dúvida. Eu comecei a me questionar, porque eu sabia que o Bottas em Monza ele tinha tomado uma punição, que ele não poderia largar em primeiro, porque ele ia ter que largar lá de trás do grid, porque ele tinha trocado o motor, né? Isso. Se eu não me engano. E na hora da série que eu vi isso acontecer, eu até fiquei em dúvida. Eu falei, poxa, será que o Bottas largou lá de trás já na sprint? Ou será que a punição foi só pra corrida? Eu fiquei em dúvida porque eles falaram
falaram que o Verstappen tinha vencido. Eu sabia que o Verstappen não tinha vencido, né? Assim como você. Então eu até cheguei a ficar em dúvida em algum momento, mas eu lembrei e falei, não, pô, eu acho que eles erraram ali. E de fato, eu não acho nem que eles erraram. É igual você falou, eu acho que foi de propósito. Eles tiraram o Bottas de propósito ali pra não ter o trabalho de ter que explicar que o Bottas tinha tomado uma punição e que por isso ele não poderia largar na frente do grid e tudo mais. Pra evitar essas explicações, eles simplesmente tiraram o Bottas da história. O que eu acho que dava pra ter feito de uma maneira muito melhor. Eles poderiam, por exemplo, ter ignorado a sprint e só falado que, o Ricardo vai largar em segundo e o Verstappen vai largar em primeiro. Era muito melhor. Era muito melhor, porque aí foi o que você falou, eles não explicaram o que era sprint, então provavelmente as pessoas que não costumam assistir a Fórmula 1 ficaram um pouco perdidas ali de ver que uma corrida já estava acontecendo, mas no final das contas não era a corrida que estava valendo, então nada foi explicado ali, faltou um Will Buxton falando a coisa óbvia ali na tela, e eles poderiam simplesmente ter pulado isso, se eles não queriam falar da sprint, era melhor ter pulado do que ter escondido o Bottas. Sim, até porque eu acho que essa é a única menção, né, de sprint, porque não fala de menção. Silverstone e não fala do Brasil. Do Brasil. Foram as outras duas sprints, então foi meio largado isso aí. Outra coisa que é uma reclamação constante sobre Drive to Survive dos fãs de Fórmula 1 são os rádios fora de contexto. E isso eu sei que é algo que incomoda meu amigo Rafa. Com certeza, é algo que me incomoda desde a Season 1. Na verdade, não é um problema novo. Acontece já há bastante tempo deles pegarem rádios de pilotos que aconteceram no momento X, sei lá, quando o piloto ganhou uma corrida, e colocar esse rádio quando ele fez uma ultrapassagem pelo 10º lugar na corrida. É algo que me incomoda bastante, aconteceu bastante, até com o Lando Norris. Na série mostra um rádio do Lando Norris onde o Ricardo jogou ele pra fora, e na verdade isso nunca aconteceu. Quer dizer, pode até ter acontecido, mas não na corrida que foi retratada, que é a corrida do Bahrein. Sim. Então a Fórmula 1 não, a Netflix sempre faz isso e é algo que incomoda um pouco. A McLaren soltou um react do Lando e do Ricardo assistindo aos episódios de Drive to Survive e o próprio Ricardo falou isso, né? Na hora que ele tava assistindo pro Lando. Ele falou, pô, você não falou isso nessa corrida. Quer dizer, ele até falou assim, não, você falou isso, mas não foi nessa corrida, né? E foi isso que aconteceu, né? Wait, that's not right. Wait. He forced me off. That's not for Did I say that? Yeah, but you didn't. A gente chegou a conferir os rádios e ele realmente não tinha falado isso no Bahrein, né? Se eu não me engano. Ele falou em outra corrida. E a gente até procurou numa corrida que a gente achou que ele tivesse falado, que foi a corrida da França. A gente até achou um áudio que ele falou exatamente a mesma coisa, mas foi em outra entonação, né? Então não achamos o rádio ali, mas não foi o rádio da mesma corrida que eles usaram. Até porque não é só esse caso, né? Tem de outros pilotos como Russell, Bottas, que também tem áudios nessa temporada totalmente fora do contexto que foram ditas de verdade. E eu acho que... Eu até entendo eles usarem esse artifício pra poder contextualizar uma cena ou outra, mas eu acho que dependendo do pra que você usa o áudio, eu acho errado. Eu não vejo problema em você usar quando não tá criando nenhum tipo de rivalidade ou nenhum tipo de atrito fabricado com outro piloto. Mas nesse caso de você usar um áudio de outra corrida, possivelmente, né, usar um áudio de outra corrida dentro de uma situação pra gerar uma rivalidade, eu acho que passa um pouquinho do ponto ali, né? Sim. Eu entendo eles quererem intensificar algumas rivalidades que acontecem no grid pela dramatização, mas eu acho que não necessariamente é o melhor caminho possível. Sim. E a gente falou agora de muitas coisas que a gente não gostou, mas a gente gostou de muita coisa também. Acho que no geral, na verdade, o saldo foi bem positivo. E uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi uma maior participação feminina nos episódios. E uma figura importante pra isso foi a Suzy Wolff, a companheira do Toto Wolff. A partir da terceira temporada de Drive to Survive, a gente já viu uma mudança nesse sentido de querer incluir um pouco mais as mulheres na série, né? O Will Buxton era o único jornalista que aparecia na série, e a partir da terceira temporada ele começou a dividir esse protagonismo com a Jenny, que é uma outra jornalista que eles chamaram pra fazer um papel parecido ali, de contextualizar pras pessoas que não costumam assistir Fórmula 1. E isso eu acho muito positivo, porque você ter uma figura feminina ali nos episódios é importante pra tirar um pouco, desmistificar um pouco essa história de que automobilismo é um esporte só pra homens, ou o machismo que ainda existe na categoria. Então eu acho muito interessante essa iniciativa da Netflix, e eles estenderam isso nessa temporada buscando a palavra de outras mulheres envolvidas com o esporte, como por exemplo a Suzy Wolff, que eu achei que teve uma participação com muitos comentários relevantes, eu diria, sobre a série. Ela tem um insight diferente ali, né, porque ela tá sempre com o Toto Wolff e ao mesmo tempo ela acompanha a equipe também, então eu achei que foi muito interessante trazer a Suzy Wolff, até porque nos episódios em que a Jenny, que é a jornalista, não aparece, a Suzy ela acaba aparecendo. Então eles conseguiram balancear bem pra quase todo episódio ter uma presença feminina. E não só isso, eu acho que além disso ser muito importante, eu acho que o fato de você trazer pessoas diferentes pra falar na visão da mesma pessoa ajuda muito. Então, tipo, se você vê o Toto Wolff falando toda hora, talvez fique cansativo. Mas aí que entra a Suzy, que ela fala a mesma coisa que talvez o Toto falaria, mas de maneira diferente, e é um rosto diferente. É uma voz diferente, então é algo menos cansativo. Eu acho que no caso do Will Buxton e da Jenny, é muito parecido também.
Então é bom que a série fica menos maçante, fica mais original, digamos assim. Teve também a Claire Williams, né? Verdade. Ela apareceu um pouco na série ali também. Então são aí personagens importantes pra essa temporada da série da Netflix. E falando sobre conversar com a câmera de Drive to Survive, tem um piloto que não gosta muito de conversar com as câmeras da Netflix. Max Verstappen. Max Verstappen. Sim. Ele que depois da primeira temporada não se sentiu muito satisfeito com a abordagem que a Netflix teve na relação dele com o Ricardo e que por isso até hoje não dá mais entrevistas pra Netflix e se renega a fazer isso eternamente, segundo ele, né? Eternamente, exatamente. Mas como que eles lidaram com isso? Porque a temporada desse ano era uma preocupação que a gente tinha. Porque a temporada desse ano, é impossível você falar dela sem falar da rivalidade entre Hamilton e Verstappen. E era uma preocupação que a gente tinha como a Netflix ia lidar com o fato de que um dos lados não poderiam falar, né, nessa história. Então, o que você acha que... Como você acha que eles lidaram com isso? Eu achei que eles lidaram muito bem o fato deles colocarem o Christian Horner, que é um cara mais midiático, que gosta de falar com a mídia, ele gosta de aparecer, digamos assim. Então eles conseguiram fazer que o Christian Horner virasse o porta-voz do Verstappen. Então o Verstappen não falava diretamente, mas o Christian Horner expressava o que o Verstappen sentiu ou que a Red Bull como um todo sentiu. Então Sim. achei que o jeito que eles lidaram de não ter, talvez, um dos grandes protagonistas do ano e colocar o Christian Horner ali foi algo muito bom. E até algo que eu comentei em live aqui, pra quem não acompanhou, a gente fez uma live também prevendo o que a gente achava que ia acontecer em Drive to Survive. E na live eu até comentei, né, que o caminho mais óbvio pra Netflix era trazer a rivalidade de Toto e de Horner pra explicar essa rivalidade entre Hamilton e Verstappen. E foi isso que acabou acontecendo, né? O tanto que o Toto Wolff ele aparece muito mais do que o Hamilton. Que é meio que pra deixar meio que igualado, Igualado, exatamente. E também pelo fato de que provavelmente os chefes de equipe são muito mais acessíveis do que os próprios pilotos, né, pra Netflix. Então é muito mais fácil você conversar com os chefes de equipe várias vezes depois de várias corridas do que você falar com o Hamilton depois de várias corridas. Por exemplo, depois da última corrida o Hamilton ficou sem falar com a imprensa um tempasso. Sim, sumiu, né? Sumiu do mapa. E a Netflix com certeza não conseguiria falar com ele se eles tivessem tentado, né? Não sei nem se eles chegaram a tentar. Mas com o Toto Wolff eles conseguiram. Eles conseguiram falar com o Toto Wolff antes da corrida e conseguiram pegar um depoimento dele depois da corrida. O que é ótimo pra explicar ali bem como é que foi a sensação de ter perdido aquele título no finalzinho, né? Sim. No caso do Hamilton. E uma fala final muito interessante também, né? Porque eu gostei muito da fala final do Toto Wolff ali no último episódio, a última cena do último episódio, que ele fala que todo mundo tem um alvo nas costas pro ano que vem. Eu achei bom, mas eu achei que acabou muito seco. Tipo, acabou ali. Eu achei que ia ter algumas cenas a mais. E não, acabava ali, era um corte seco e já era. Sim. Enfim, eu achei meio estranho, mas a frase realmente é muito boa. Eu gostei porque dá uma empolgação pra próxima temporada. De continuação. Aumenta o hype, de Entendi. continuação, exatamente. É que eu gosto de ver aquelas cenas que meio que não vão pro ar, que é tipo, umas coisinhas mais bestas, ou Sim. tipo, sei lá, um piloto que não aparece, tipo Kimi Raikkonen, que poderia ter aparecido e não apareceu. Às vezes tem ali uns 15 segundos dele que você já fica satisfeito. E falando sobre coisas que não foram mostradas, eu gostaria de perguntar, Rafael, do que você sentiu falta em Drive to Survive? De duas coisas principais, digamos assim. A batida do Leclerc em Mônaco e a corrida de Baku como um todo. A batida de Leclerc foi mais pelo fato de ter sido um grande fato, talvez o grande fato da Ferrari no ano, seja ele negativo, e o fato das consequências que teve, que foi o piloto que perdeu a pole position no GP da casa e toda a discussão que a Ferrari teve de se ele iria correr ou não, se ia trocar a caixa de câmbio ou não, e isso passa meio em branco. A série mostra que ele bateu, a série mostra que ele não largou, mas a série não mostra direito quais foram as consequências desse fato. Então, pra mim, isso foi algo estranho. E a corrida do Azerbaijão foi mais pela corrida de ser a única vitória do Pérez do ano, que foi uma das raras vezes que um piloto que não seja Hamilton ou Verstappen ganhou a corrida, e pelo jeito que foi, que é com o Verstappen abandonando, com o Hamilton abandonando. Então, acho que essa corrida tinha um charme a mais que não foi aproveitado. Pois é, eles chegam a citar, né? O Hamilton chega a citar na série a corrida de Baku, falando pro Toto Wolff que aquilo ali ia assombrar ele durante algum tempo. Então, faltou mesmo falar um pouco mais dessa corrida, porque ela foi muito importante pro andamento do campeonato. Agora, sim, a gente entende que tinham muitos assuntos pra serem falados e que nem tudo vai caber em apenas 10 episódios. Mas foi algo realmente que faltou. E eu adiciono a isso que você falou, eu concordo com essas duas corridas que você falou, mas eu adiciono também a corrida do Brasil, que foi o início da remontada, digamos assim, da Mercedes em busca do título do Hamilton, que quase aconteceu e ficou pelo caminho ali na última volta da última corrida. Mas naquela corrida do Brasil, se o Hamilton tivesse perdido pro Verstappen, é bom a gente lembrar isso, ele ficaria muito longe do título. O Verstappen ia ficar com a mão na taça e provavelmente teria ganhado antes de chegar na última corrida. Então, se o Hamilton não tivesse ganhado as corridas do Brasil, do Qatar e de Jeddah em sequência, ele com certeza, se ele tivesse perdido uma delas que seja, ele já teria perdido o campeonato. Sim. Então, eu acho que o Brasil, até por tudo que aconteceu, as polêmicas de punição do Hamilton, a punição que ele já tinha, a punição que ele recebeu depois por uma besteira que a Mercedes fez, né,
na preparação do carro pro treino. Eu acho que, por tudo que envolveu ali o GP do Brasil e a reação do Hamilton, um desempenho sublime do Hamilton, eu acho que faltou o GP do Brasil também ali. Eu acho que cabia no penúltimo episódio de Drive to Survive. E eu vou então adicionar mais uma coisinha. Eu acho que poderia ter tido pelo menos uma menção ao Kimi Raikkonen. Eu disse dele aqui antes. Sim, com certeza. Foi a última temporada dele, um cara que correu não sei quantos anos aí, é campeão mundial. Eu acho que não precisava ter um episódio só dele, porque a gente sabe que ele também não é um cara muito midiático, muito... Sim. amigável com a imprensa. Mas pelo menos uns 10 minutos, uns 15 minutos em algum episódio menos relevante, digamos assim, eu acho que seria de bom tom. Com certeza, né? Mas eu acho que é muito isso que você falou, sabe? Que a Netflix olha pra figura do Kimi e pensa, putz, por que eu vou fazer alguma menção, algum episódio sobre esse cara se toda vez que a gente tentou conversar com ele foi Não rende. Não rende, exatamente, não rende. Porque ele senta lá e ele fala só o básico, ele dá respostas monossilábicas, ele não responde direito, ele não desenvolve. Então fica difícil trabalhar em cima disso. Então eu entendo, mas eu também acho que alguma menção poderia ter. Como, por exemplo, foi a menção ao 7º título do Hamilton no ano passado. Sim, né? Foi um tempo curto, uns 5 minutinhos ali. 5 minutinhos no final de um episódio. Mas pelo menos foi algo que foi relatado na série. Foi relatado, não tinha como passar em branco, né? Um outro acerto muito grande que, na minha opinião, Drive to Survive teve também nessa 4ª temporada foi a amarração dos episódios. Né? Eu cheguei a falar em live que eu acho que Drive to Survive tá atingindo uma maturidade a cada temporada que passa e tá melhorando cada vez mais. Eu gostei bastante ali dos episódios finais, até porque eu acho que eles são episódios que funcionam individualmente também, mas uma coisa que me chamou a atenção no resto da série é a amarração dos episódios de uma forma que você coloque eles em sequência e que ajude ao público que não acompanha a Fórmula 1 a assistir a série como uma coisa só, e não como 10 episódios separados. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Eu trago alguns exemplos. No 2º episódio, que fala sobre as dificuldades de adaptação do Daniel Ricciardo, o episódio termina com o fraco desempenho dele em Mônaco. E o terceiro episódio, que fala sobre Silverstone, mas fala também sobre o Charles Leclerc, ele já começa em Mônaco. Então é esse tipo de amarração que você faz. Isso acontece mais uma vez durante a temporada. Como, por exemplo, quando você tem um episódio que fala sobre a Williams, sobre a dificuldade de atingir os pontos da Williams, esse episódio ele termina justamente na corrida onde a Williams consegue seus primeiros pontos, que é a corrida da Hungria. E o próximo episódio, que é sobre o Tsunoda, as dificuldades de adaptação dele, e também sobre a primeira vitória do Esteban Ocon, que também é na Hungria, o episódio começa justamente na Hungria e se passa a maior parte do tempo lá. Então eu acho que essa conexão que eles fazem entre os episódios ajuda a série a ficar um pouco mais fácil de ser digerida por parte das pessoas que estão assistindo. É como se você fosse fazer um texto. Se você vai fazer um texto, os parágrafos em sequência, eles têm que fazer uma referência um ao outro, porque senão não vai fazer sentido o todo. E foi isso que a Netflix tentou fazer, na minha visão, e que funcionou bastante. E pra quem gosta de maratonar é bom também, porque nem parece que você mudou de episódio, parece que é só um super episódio, vai, digamos assim, um episódio especial de 1 hora, 1h30 que seja, que você vê toda uma sequência da temporada, sei lá, é uma grande parte da temporada que é resumida em 1 hora, então isso é muito legal. E quando a gente fala de Drive to Survive, não podia faltar também um episódio sobre a Haas, né? Já é um clássico de Drive to Survive, tem um episódio ali sobre a Haas. Acho que a série se aproveita do fato do Gunther Steiner ser um cara muito carismático e que se deu muito bem, né, de frente com as câmeras e teve momentos muito icônicos, como por exemplo a cena do Magnussen quebrando a porta dele e o áudio vazado ali da reunião que ele teve com o Magnussen e com o Grosjean. I fucking had enough of both of you. You let that fucking team down, me down, which I protected you all the time, and I'm not fucking going into who is right and who is wrong. I don't want to. He moved, he that moved, and all that fucking wank, you know. E também a cena do Bunch of Wankers, né? Sim, que é um clássico. Um clássico do Drive to Survive. You fucking look like rockstars, huh? And now we are a fucking bunch of wankers. Yeah, bunch of fucking clowns here. Então acho que eles se aproveitam muito disso todo ano. A Haas virou meio que uma equipe caricata ali dentro de Drive to Survive, né? Eu achei interessante que toda vez que o pai do Mazepin apareceu ali no episódio que fala sobre a Haas e fala sobre Mick Schumacher e o Mazepin, tinha uma música meio Darth Vader, assim, pra ele, como se ele fosse do mal. Uma trilha sonora meio de medo, pra causar medo, né? E você vê, na verdade, que ele não parecia ser um cara... Ele parecia ser um cara bem razoável no convívio ali da equipe, né? It ultimately came in the form of a Russian fertilizer company owned by an oligarch. He's not an oligarch, he's a fertilizer guy. Então achei interessante essa estratégia que eles usaram. Alguns podem até achar meio exagerado. Foi um pouco exagerado, mas eu acho... Eu levo mais pelo lado de tornar aquilo um pouco mais... Não engraçado, mas bem-humorado. Sim. Do que você tentar fazer a caveira do pai do Mazepin. E a Fórmula 1 gosta... A Fórmula 1 não. A Netflix gosta disso, né? Tanto que eles fizeram isso com o Lawrence Stroll. E era muito bom você ver que quando ele chegava na Williams, por exemplo, que era a equipe que ele comprava, já ele tinha uma imagem meio que poderosa. Isso era, querendo ou não, ficava meio engraçado pra gente, porque a gente sabia toda a história daquilo. Então a gente via o
cara chegando e todo mundo meio com medo dele, era algo muito interessante de ver. E outra coisa que eu achei interessante nesse episódio da Haas foi que agora que a gente já tá na 4ª temporada de Drive to Survive, muitos dos personagens da série já tem meio que uma história dos anos anteriores e já tem muitos registros dos anos anteriores. A gente falou aqui de alguns momentos icônicos do Gunther Steiner e a própria Netflix, entendendo isso, levou isso pra série. Tem alguns flashbacks, tem um especificamente que é o do Bunch of Wankers, né, que eles levam pra série pra contextualizar ali, porque eles sabem que algumas pessoas podem ter pulado as primeiras temporadas ali por entenderem que é uma série que você precisa ver ali anualmente, né? Sim. E que você não precisa assistir as anteriores pra entender, né? E obviamente realmente não precisa. Então a Netflix tá se aproveitando disso, né? Dos personagens que já estão há muito tempo pra poder construir uma história mais palatável, digamos assim. E eu acho que também é meio que o inverso do Kim, que eu disse aqui, que é um cara que não gosta. A Netflix gosta muito do Gunther ou do Danny Ricardo, por exemplo, que são caras que se dão bem de frente com a câmera. Então é um cara que você sabe que vai render, é algo que é um material que vai ser usado, então é muito bom, então é fácil você criar a identidade da série em cima desses caras, por exemplo. Hoje, quando a gente pensa de Drive to Survive, a gente pensa de Gunther e Danny Ricardo, são os primeiros nomes que vem à cabeça. Depois a gente pensa, Christian Horner, Toto Wolff, mas esses dois são os principais. Com certeza. Eu vi algumas pessoas, inclusive, comentando nos nossos posts que a gente fala sobre Drive to Survive, no nosso post lá no TikTok, nos cortes que a gente faz da live, e algumas pessoas até meio que reclamando, tipo, tem que mudar o nome da série pro nome do Daniel Ricciardo, tem que mudar o nome da série pra Haas, só tem Haas e só tem Daniel Ricciardo. Mas é isso que você falou, só tem eles porque eles são os caras que mais são simpáticos, digamos assim, a ideia de aparecer na série. Então é mais fácil de falar com eles, né? Bom, galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí. A gente gostou bastante da série e quer saber a sua opinião também. Então deixa nos comentários o que vocês acharam de Drive to Survive. A gente achou que esse ano a série abordou a maior quantidade de temas possíveis e eu, sinceramente, acho que os 2 últimos episódios foram uma obra de arte, digamos assim. Obra de arte? Uma obra de arte. Ok, vale. Eu enquadro assim. Eu gostei bastante também. Mentira, tem uma coisa ainda que me incomodou no último episódio. Eu achei que eles deveriam ter contextualizado melhor um pouco o fato da diferença que faz um pneu velho, como era o caso do Hamilton, com um pneu novo, que era o caso do Verstappen na última volta ali. Pra quem não entende, isso é muito importante. Era um ponto bom mesmo. Era um ponto bom. Mas eu acho que o Will Buxton fala bem rapidamente. Sim. Tipo assim, depois que o Max trocou o pneu e trouxe o safety car, era muito difícil ele não ganhar. Então, meio exatamente. tipo, eu acho também que poderia ter tido uma abordagem melhor, mais detalhada. Mas de qualquer jeito, no geral, eu acho que é uma série que vale muito a pena e essas são aí as nossas considerações do canal, oficialmente, né? Oficialmente. Sobre a série. Então é isso, não se esquece aí de seguir a gente também nas nossas outras redes sociais e acompanhar todo o conteúdo aqui do canal. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.